Olá pessoal, eu me chamo João Nin e gostaria de sugerir a todos vocês que estão aí presentes no Nature and Climate House que para construir uma economia, uma nova economia em que o desenvolvimento esteja alinhado ao respeito pelos limites planetários, que ouçam os povos indígenas. Eu sou potiguara, de Natal do Rio Grande do Norte, e nós, pessoas indígenas, somos os maiores responsáveis pela manutenção do meio ambiente, né, pela preservação desse ambiente inteiro que nós fazemos parte. E segundo, ouvir e acreditar na ciência, porque a ciência ela está alinhada e aliada às bases, né, de pesquisa e de movimentos sociais. Então, em diálogo com os povos indígenas, e através disso conseguem entender exatamente até quando, qual proporção, qual que é a dimensão que a natureza possui, dependendo do elemento, dependendo do que a gente vai usufruir, até quando isso pode existir, né? Na minha terra, a lontra, ela é um ser que eu cresci sem saber que ele era nativo de lá, né? Era um ser que eu via nos filmes e desenhos, eu achava que era um ser norte-americano, mas ele é um ser norte-riograndense, ele é um ser potiguara, assim como eu, diante das urbanizações desenfreadas, diante do manejo desequilibrado do meio ambiente, é um animal que tem ficado muito arisco e ele tem se escondido por causa da presença desorganizada do ser humano diante da natureza, mas é um animal que deveria estar mais entre nós e que infelizmente muitas pessoas caçam e matam, confundem com onça, enfim, também não é para matar a onça, para olhar o meio ambiente por uma perspectiva igualitária, pensando que o rio é um cidadão, pensando que o rio é o nosso avô, é um ancestral, é um parente, né? Então causa muito estranhamento falar esse tipo de coisa para algumas pessoas. Então a gente precisa de instituições e pessoas aliadas que entendam essa perspectiva de que o rio, a lontra, o capi, a gente não tem diferença nenhuma entre esses seres, entre seres nós, e precisamos construir um mundo de coexistência em que o ser humano não seja, porque não somos, o centro de tudo. Bom, muito obrigada para quem está chegando agora. Bom dia. A gente tem um dia repleto de programações especiais, curadas pelo Léo e também pelo Eduardo, que acabou de chegar. Bom, e será que quem já se aposentou não precisa mais pensar no futuro? Já deu? Claro que não, né, gente? Nós vamos viver até os 100, 120 anos, então precisamos estar ativos. Depois de uma carreira super bem sucedida como empresário do ramo açucareiro e orgânicos, o Hélio da Silva resolveu investir o tempo da aposentadoria para transformar a paisagem de parte dos distritos da Penha e de Cangaíba, na zona leste da cidade. Parabéns. Essa conversa super inspiradora vai ser mediada pelo Leonardo Menezes, o curador do nosso evento. Léo, é com você. Bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um prazer ter todos vocês aqui durante essa conversa que a gente vai ter com Hélio da Silva, que é uma conversa inspiradora, conhecido também, né, como um homem da floresta, do parque aqui em São Paulo. E é uma conversa que para a gente é muito especial porque conecta com justo essa ponte com as cidades, né? Como a emergência climática traz cada vez mais a necessidade da gente pensar ações que, de fato, tragam possibilidades dentro do espaço urbano, onde as pessoas possam utilizar o espaço urbano de uma maneira que também traga resiliência climática. E sobre isso que a gente vai conversar com o Hélio, vou ter o prazer aqui de mediar essa conversa. Por que é importante a gente pensar esse espaço das cidades junto à crise climática? Porque está projetado para o ano 2050 quase 70% da população do mundo viver nas cidades. E, ao mesmo tempo, as cidades precisam liderar esse caminho da resiliência. A gente sabe já sobre as ilhas de calor, a gente sabe como as cidades estão sendo expostas a cada vez mais enchentes, a pressão que a população sofre com relação à demanda de energia, demanda de água, demanda de comida, e tudo isso está diretamente conectado à questão do clima. E, pelo menos nas últimas 2 décadas, essa pessoa que está aqui ao meu lado vem transformando a região tradicional de São Paulo, na zona leste da cidade, em um espaço que hoje conta com mais de 40 mil árvores, num grande terreno que antes era coberto por lixo e entulho. Então, o Parque Linear
Ticoatira está localizado entre os bairros da Penha e Cangaíba. São 3 quilômetros de extensão e 320 mil metros quadrados. E a área fica às margens do córrego, que nasce perto da Marginal Tietê e segue até a Avenida São Miguel. Então, Hélio, gostaria de saber para você o que te provocou começar a pensar um espaço que antes estava, né, com lixo, um espaço degradado. Qual foi a visão que você teve para começar esse trabalho de criar o Parque Ticoatira? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite formulado aí. E é bom a gente passar essas experiências para frente, no sentido de inspirar as pessoas. Eu acho que, principalmente as crianças hoje, precisam de inspirar e precisam de exemplos reais, porque hoje essas crianças estão criando na telinha um mundo ideal para eles, que não existe esse mundo ideal. É um mundo virtual e tem muitos heróis nessa telinha aí. E isso é perigoso. Nós temos que mudar esse cenário. Eu faço muitas palestras para crianças em áreas paupérrimas. Eu vim de lá. Áreas paupérrimas e áreas mais abastadas também. E eu vejo essa carência nessas crianças aí. E a turma fala para mim, Hélio, mas as crianças são o futuro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o futuro são os adultos, em saber passar essas informações, em fazer a interface com essas crianças. Senão, eles vão ficar adultos, e aí? Como é que fica? Então, os adultos têm não a missão, mas têm a obrigação de tentar mudar esse olhar das crianças. Recentemente, eu fiz uma palestra numa escola e eu peguei uma folha de A30, assim, e mostrei uma fotografia de um fast food. E as crianças sabiam tudo daquele fast food. Sabia o preço, sabia o combo, sabia tudo daquilo lá. E aí eu mostrei de uma árvore. E eu falei, isso daqui, o que é? Isso é uma árvore. Falem qualquer nome de árvore que vocês conheçam. Qualquer nome. Um falou cebolinha, outro falou salsinha, que não são árvores, né? Então, isso daí prova, numa pergunta simples, numa resposta simples e verdadeiras também, a total desconexão dessas crianças. E não é só as crianças que estão desconectadas também. O adulto está totalmente desconectado. E o adulto está desconectado com o filho, com a família, com a esposa, com o avô, com a avó. Ele também está desconectado. Estou falando de uma maneira geral, claro, obviamente. Já foi dito aqui, meu nome é Hélio, eu tenho 74 anos de idade, vim do interior do estado de São Paulo, mas moro aqui há 66 anos. Fui executivo de grandes empresas, viajei o mundo inteiro, mas lá eu estava. E é essa mensagem que eu falo e passo para o pessoal. Tem uma diferença muito grande entre estar e ser. Esse dia eu falei com um prefeito aí, eu falei, você é o prefeito? Ele falou, sou o prefeito. Não. Você está prefeito. Daqui a pouco você sai. E vai ser um cidadão como qualquer um de nós aqui. Não se deixe levar por esse ego. Ninguém é. A pessoa precisa estar lá, mas ser o que ela é. Então, eu fui executivo, ganhei muito dinheiro, e agora eu estou gastando esse dinheiro com o maior prazer mesmo. Em vez de gastar em Rivotril, eu gasto lá. Já tenho 42 mil Rivotril lá, que eu converso com cada uma delas lá. E como me faz bem... São espécies de Mata Atlântica, né, Hélio? São espécies da Mata Atlântica. E como me faz bem isso daí? E me ensinaram a ter paciência, a ouvir. Né? Hoje, as crianças não ouvem mais. A criança te interrompe, mas o adulto também te interrompe, né? Então, com elas, eu aprendi. E um dia o homem vai aprender a linguagem das árvores, dos oceanos, e vai aprender a linguagem do silêncio, da imensidão do universo. Ele vai aprender. Talvez na dor. Não sei se passou a época do amor já, mas ele vai aprender isso daí. E é o que está faltando hoje, né? Eu converso com grandes executivos, altos executivos, ele fala, onde eu errei? Onde eu errei? Eles confidenciam algumas coisas comigo, onde eu errei? Falei, talvez você errou naquele abraço que você deixou de dar no seu filho.
Talvez você errou lá atrás. Então, é isso daí, é essa desconexão que tem aí. No popular, amor. Foi embora, evaporou o amor. Ninguém pensa mais no amor, né? Então, eu me aposentei em 2022, criei uma empresa maior, hoje é a maior empresa de alimentos orgânicos do Brasil, do mundo, como executivo, não fui dono, mas executivo, criei ela em 99, que é a Native Produtos Orgânicos, mas trabalhei mais de 25 anos na Copersucar União também, e tive a oportunidade de viajar ao mundo. E há 22 anos, eu planto há 22 anos. Antes plantava só sábado e domingo, em função da minha atividade empresarial, de executivo, mas em 2022 eu fiz uma opção. Falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou ganhando $11 mil por mês? Quando eu falei para os meus filhos, estou fora, estou saindo. Não, você não pode, você não pode, você não pode. E aí vem a cabeça pensando, né? E a cabeça não sai, não, sai não. Compra mais um carro, compra mais um terreno, compra mais isso, compra mais aquilo. E aí o coração falava, para quê? Para quê, cara pálida? Você não vai escolher nem sua última roupa na sua partida. Para que você quer mais? Né? E aí, sabe, vem alguns pensamentos assim, que é o coração de mãe. Vem um comando maior lá sobre a vivência, sobre a vida. E eu optei por viver e fazer alguma coisa transversal, que abrange todas as faixas etárias e abrange todas as classes sociais. Plantio de árvores. Eu morava perto, e moro ainda, perto de uma área que eu, a partir de 8 anos, eu vivi lá. Eu acompanhei tudo aquilo lá, não tinha avenida. Depois, bom, enfim. E eu caminhava para lá, numa área pública, abandonada, degradada, suja, assaltos para tudo quanto é lado, Minas, Cracolândia, tudo de ruim. Como tem centenas de terrenos hoje enormes aqui em São Paulo e nas cidades do Brasil também. E eu via que aquilo era uma perversidade. Falei, caixa, eu preciso mudar isso. E num dia, 23 de novembro de 2003, vai fazer agora 22 anos, e eu com 52 anos de idade na época, falei para minha esposa, nessa caminhada, vou mudar tudo isso. Foi um insight que teve lá, sei lá. Aliás, a humanidade foi caminhada por insights, né? Não foi que reuniu um grupo de pessoas, vamos fazer isso. Não, essa veio depois. Mas alguém teve uma iniciativa. Puxa, eu estava pensando. Aí começou a formar grupos, e a humanidade caminhou assim. E eu falei, eu vou mudar isso em 10 anos. Minha esposa, nossa, quase desmaiou lá, porque era um lugar perigoso. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou voltar com as nossas queridas. Eu chamo a árvore de queridas. E ela falou, mas por que você vai fazer isso daqui? Eu vou resgatar, eu vou repatriar a Mata Atlântica. Aqui era a Mata Atlântica. Mata Atlântica, para vocês terem uma ideia, vocês sabem, vai lá do Rio Grande do Sul, milhares de quilômetros até o Rio Grande do Norte, 100 quilômetros, litoral, continente, era a Mata Atlântica. E o homem, à custa do progresso, destruiu 90% da Mata Atlântica. E eu pergunto, que progresso é esse? Que progresso é esse? Isso não é progresso, isso é regresso. O ser humano não soube harmonizar o amor com a mata, com o mar. E o mar está querendo o que era dele lá no passado. Estão avançando em litorais aí, que no Brasil também. Não sei o que vai acontecer lá em Santa Catarina, mas no Nordeste está acontecendo o mar falando, opa, isso daí é meu, não é seu, não é do humano, não. Mas o homem foi lá e fez o que ele fez e está pagando a conta agora e vai pagar muito caro. Hélio, bem, responde uma coisa. Você considera as árvores um grande ar-condicionado, né, da natureza e que ela retém até 40% de água da chuva. Como é que você vê os benefícios que o Parque do Ticoatira trouxe para a comunidade? Senta mais um pouco, chega a cadeira aqui, a gente está meio distante. Chega mais um pouquinho perto aqui. Como que você vê os benefícios da comunidade depois da criação do parque, com mais de 40 mil mudas hoje? O importante é você fazer alguma coisa que beneficie a todos, né? Quanto maior pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, com menos oportunidade. É fundamental você envolver a comunidade. Quando você envolve a comunidade, é poderoso o negócio. Alguém me falava, mas tem uma comunidade ali que vai te destruir tudo, suas árvores, tudo. E eu fiz daquela palavra, eu fiz o contrário.
Eu trouxe eles para o meu lado. E como é que eu trouxe? A comunidade começou a pedir para mim, Hélio, planta jaca, abacate, manga. Eu falei, tá bom, vou plantar jaca, abacate, manga, frutíferas para eles, né? E eu falei, mas não vai ser de graça. O que você quer em troca? Sejam os guardiões dessa área. E hoje eles são os guardiões da área. Isso é poderoso, quando você envolve a comunidade, né? E eu fiz isso daí. As árvores são tão generosas que ela regula o clima, regula. Foi feito um trabalho há pouco tempo, e o pessoal da USP foi lá numa grande comunidade aqui no Brasil, chamada Paraisópolis, aqui na cidade de São Paulo, e mediram a temperatura lá, 44 graus. 44 graus é a temperatura do deserto do Saara. 44 graus, lá, naquele dia. Aí eles andaram 2 quilômetros no bairro do Morumbi, 34 graus. Sabem por quê? A razão básica? Árvores. E material de construção, claro, né? 34 graus. Olha a generosidade de árvore em regular o clima, de segurar 40% da chuva lá nos galhos e vai gotejando aos poucos, de atrair pássaros, de trazer aves, trazer flores, de... Podem acreditar ou não, esse negócio de abraçar a árvore aí é um fio terra, se descarrega. Alguns chamam de louco. Minha esposa me deu 5 camisas, 4 de força. Camisa de força, porque é louco, maluco, né? Mas faz parte, principalmente na cultura lá asiática, faz parte conversar com as aves, ter árvores. Eu conversava alto, agora eu converso baixinho, porque é perigoso sair por aí conversando com árvores. Mas eu tenho um relacionamento muito grande com as minhas queridas lá. Então, olha os benefícios das árvores aí, né? E tem um detalhe, elas fazem isso aí de graça, não cobra nada, não cobram nada. Não é o flanelinha lá, ó, dá 20 reais aí, porque eu vou tomar conta do seu carro. As árvores não. Você pode ficar debaixo de uma sombra lá. Eu planto árvores lá de mais de 160 espécies da Mata Atlântica, uma das quais é Jequitibá. Jequitibá é uma árvore que tem uma longevidade de 3.000 anos. 3.000. Aqui no Brasil já descobriram algumas de 800 anos, de 1.000 anos. Você imagine quantas pessoas que estão por vir lá na frente que vão se beneficiar da sombra daquela árvore lá. Não estão aqui ainda. Virão para nós, nossos queridos. Então, para quem que planta? Eu tenho lá, alguém me falou um dia, alguém lá, mas para que você planta? Para o seu neto, bisneto, tataraneto. Conta 100 vezes aí na mão aí, estarão aqui, filho do filho do filho. Então, é isso daí. Eu trato isso como amor, como generosidade. E, Hélio, já que a gente já está caminhando para o final aqui da nossa conversa, já aqui é uma conversa inspiradora e impactante. Eu fiquei ouvindo lá que estava caminhando para o final 4 vezes. É a primeira, e tem mais 3, hein? Não, a gente já tem que caminhar lá para o outro palco. Queria que você dissesse para a gente, justo pensando que o que você realizou nesse Parque do Ticoatira, né, uma área aí de 320 mil metros quadrados, né, cheia de árvores, com milhares, né, dezenas de milhares de árvores. Qual é a mensagem que você gostaria de trazer pensando na cidade de São Paulo, mas também nas grandes capitais do Brasil, da América Latina, com relação às pessoas elas partirem para a ação? Qual é a mensagem que você quer deixar pensando nos desafios climáticos que a gente tem aí à frente? Primeiro, o poder público do ano tem que despavimentar onde não precisa pavimentar. Cidade de São Paulo e outras são teflonadas. Não há infiltração de água mais. A água não tem para onde correr mais. E dá enchente. Em algumas cidades, pior ainda, que o que enche não é a água, é o lixo. Precisa de uma educação ambiental. Eu brigo aí com o poder público, no bom sentido, para criar cultura, desde 3 anos de idade para as crianças. É incrível, as crianças não sabem o que é uma árvore, para que serve uma árvore. Eles ainda têm a imaginação, e o adulto também, que árvore é decoração. Não é decoração a árvore. É resiliência, né? Muita resiliência e muito amorosa. Mas muito amorosa mesmo. E eu sempre falo, né, seria muito interessante alguém, um dia, plantar uma árvore, conviver com ela, cumprimentá-la de vez em quando. E eu tenho quase que certeza que ela pode se transformar na sua melhor amiga.
muito confidente, inclusive. Ela pode ser uma confidente sua, né? Então, eu acho que tá faltando isso daí. Eu planto árvore diariamente, só quando eu estou aqui, por exemplo, não, mas amanhã eu vou plantar. Vai compensar 48 de hoje, vai plantar mais. Eu planto árvore todo dia, lá ainda vai 7 mil. Eu vou chegar a 50 mil árvores. Numa área onde moram 6 milhões de habitantes, zona leste de São Paulo, ao redor do parque 1 milhão de habitantes, uma área carente em tudo, autoestima, verde, a área mais carente de verde de São Paulo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, 6,9% da área urbana é arborizado. 6,9%. 1.200 cidades de São Paulo têm menos de 1% de verde. 1.200 cidades de verde. É asfalto, 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 que não precisa de asfalto. Tem um movimento que começou em Portland, nos Estados Unidos já está avançando lá para a Europa toda, e começou com 2 senhorinhas que não se conformava, que tinha uma área pequena ali, que tinha cimento, asfalto. Recorreram a tudo e ninguém tirou o cimento. Elas pegaram a picareta, foram lá e tiraram. Esse movimento se alastrou. Recentemente, em Paris, acabaram lá com o estacionamento de 4 mil carros e tornaram aquele espaço de estacionamento num bosque. É o que precisa, gente. Eu vejo em tudo, mas precisa de dinheiro, dinheiro. Gente, o homem faz dinheiro, tem máquina de fazer dinheiro. Dinheiro está sobrando no planeta. O que falta são boas ideias. Eu chamo que o que falta é amor. E ação, né? E muita ação. Atitude e ação. Falta o ei com H. Eu sempre falo, ei com H. O que é o H? O H é humildade, o E é entusiasmo e o E é integridade. É isso que falta. Falta amor, e quem tem a caneta na mão, eu chamo muito dele de desalmados. Tem a caneta. Pode fazer, eu faço palestra para juízes, desembargadores. Vocês têm a caneta na mão, vocês podem fazer. Então, de vez em quando, eu dou uma ligada no modo Bin Laden aqui. Eu sou 80% Dalai Lama e 20% Bin Laden. E, às vezes, eu aperto o modo Bin Laden lá e tem que falar, tem que despertar esse pessoal. Recurso está cheio, está sobrando dinheiro no mundo. É aquele pai que acorda de manhã e, antes de dar um beijo na esposa, no filho, na avó, ele olha o celular dele. Ontem eu ganhei $1 milhão na bolsa de Tóquio. Gente, vai dar um beijo que é melhor importante. Aí, quando ele tiver 70 anos, lá no Crepúsculo, onde eu errei? Ali, cara pálida, lá atrás. E se todo mundo pudesse plantar árvores também, como você, qual a diferença que ia fazer, né? Todo mundo pode plantar. São Paulo tem 650 mil árvores, 300 mil árvores erradas no lugar errado, das espécies erradas. São as tipuanas da vida, é uma árvore originária do norte da Argentina, sul da Bolívia, longevidade 80, 100 anos, está caindo agora. Qualquer vento cai, por quê? Inspirou o prazo dela. E ficus, está cheio de ficus, onde nós temos a maravilha, uma biodiversidade muito grande aqui. Então, eu tenho relatos lá de senhorinhas que falam, você me curou. Como eu te curei? As árvores curam a doença mais perniciosa do ser humano, que está aí agora, intensificando, depressão, bosque, a árvore cura. Tanto é que resorts do mundo inteiro criaram atividades lá de banho de floresta. O que é um banho de floresta? Rivotril. Não precisa mais. É isso. Vai lá passear. Hélio, muito obrigado. Queria pedir uma salva de palmas para esse homem que planta árvores, dezenas de milhares de árvores na Zona Leste. Hélio, muito obrigado. Tá bom, gente. Muito obrigado. Aí, desculpa eu avançar no tempo, mas eu sou um plantador de árvore, não sou um executivo. Estava. Sou um plantador de árvore com amor e sem amor não vai caminhar. Amor capeado com atitude e ação, com EI. Né? Então, é só ver lá no Google, lá, baixa as imagens, né, do Parque Ticoatira. Criamos o primeiro e maior parque linear da cidade de São Paulo, o 4º parque linear do mundo hoje. Né? É só estar lá no Incríveis Parque Linear do Mundo, no Google. E prova que é possível fazer. Possível fazer. Possível fazer. Quando consulta o coração. Obrigado, Hélio. Obrigado, gente.